Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão de Deus e Espírito Santo estejam neste momento em que iremos refletir nas palavras lidas em nosso culto, de maneira especial, como já citado, no Salmo de número 14. E eu trago aqui o destaque, o título que as nossas Bíblias, na nova tradução da linguagem de hoje, trazem para este salmo, transformando este título numa pergunta: corrupção ou salvação? Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que é consenso de todos que ao fazermos esta pergunta, corrupção ou salvação, creio que todos nós, ou a maioria, irá optar por salvação. Nós ansiamos por salvação. Nós queremos a salvação. Salvação de todas as coisas que querem nos corromper, que querem nos prejudicar, que querem nos condenar. Então, quando olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que ela nos orienta para isso. O salmo de hoje inicia com uma frase muito importante. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Talvez ao olharmos este primeiro versículo do Salmo de número 14, talvez nós vamos ficar um pouco chocados. Talvez vamos olhar que palavras duras esta do Senhor, principalmente quando Deus diz que todos são corruptos. Nós somos corruptos. E todas as coisas que fazem são nojentas. Podemos até pensar aqui, não, mas eu procuro sempre fazer o bem. Eu procuro ser a pessoa mais honesta e íntegra possível. E nós devemos sim buscar isso. Nós devemos querer ser melhor aqui neste mundo. Mas uma realidade continua. Todo ser humano é pecador. E todo pecador, por causa da sua própria natureza, está afastado de Deus. E afastado de Deus, se merece a condenação. O salmista inicia assim: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. E podemos elencar aqui o que seria Deus não ter importância na nossa vida. Talvez nós pensamos logo aqui aquelas pessoas que dizem que Deus não existe. Ora, eu creio em outras coisas, e se Deus não existe, o mundo surgiu da explosão do sol, balela essa história da criação, que Deus criou o homem e a mulher do pó da terra. Não, o homem, ele evoluiu do macaco e assim por diante. Eu não creio neste Deus verdadeiro. Eu não creio neste ensino destas pessoas que propagam isso. Para eles, Deus não tem importância, porque eles não creem em Deus. E ao não crer em Deus, também não se tem certeza do perdão dos pecados. Também não se tem a certeza de uma promessa de um paraíso eterno, de uma promessa que a nossa vida não termina aqui neste mundo. Muito pelo contrário, nós estamos apenas aqui de passagem. 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Alguns vivem mais, outros vivem menos aqui, mas o destino é o mesmo. Todos nós, provavelmente, iremos morrer. E quando nós refletimos nisso, nós devemos pensar: Deus tem muita importância. Mas
ainda, Deus não ter importância significa uma religiosidade de obras. Nós ouvimos dois relatos, um no Antigo Testamento e outro no Evangelho, onde Deus confronta aqueles que conheciam muito bem a sua palavra, mas tinham uma religião apenas de palavras, apenas de obras. Seu coração estava longe de Deus. Podemos dizer que eles eram pessoas extremamente religiosas, mas muito pobres espirituais. Para eles, Deus não tinha importância. O que importava era ritos e obras. Do Antigo Testamento não confiavam no Messias que havia de vir. E aqueles do Evangelho que tinham Jesus à sua frente, estes não creram no Salvador. Desprezaram por causa de dar mais importância às suas obras. Quando olhamos mais para as obras do que para a necessidade de arrependimento, humildade em reconhecer este Deus verdadeiro que morreu na cruz para nos salvar, Deus não tem importância. Deus fica relegado ao segundo plano. Ouvimos muito hoje em dia aquelas pessoas, talvez alguns chamados como coaching, dizendo: não, a força está dentro de você, você pode fazer tudo o que você quer, você tem esse poder. Não, nós não temos poder nenhum, principalmente espiritual. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, somos mortos espirituais. Não podemos fazer nada, necessitamos da ajuda do Senhor, como nós todos fomos testemunhas hoje. Hoje podemos dizer que é um dia maravilhoso para a igreja. Mais um batizado ocorreu, mais uma criança foi trazida da escuridão, das trevas, da sua vida pecadora, da sua incredulidade para a fé. Podemos dizer que hoje nós testemunhamos um milagre ordinário de Deus. Nós sabíamos aonde este milagre iria ocorrer. Deus agindo no coração da Olívia, dando-lhe a fé, algo que nós não podemos conquistar por nossas forças, não podemos nos decidir por Jesus. Às vezes nos apegamos a atos religiosos e esquecemos que a fé acontece através da ação do Espírito Santo. E maravilhoso quando nós sabemos aonde esses milagres podem acontecer, aonde Deus vem a agir, a perdoar, a nos santificar. Também podemos dizer que Deus não tem importância na vida das pessoas quando elas desprezam a sua palavra. Quando elas não estão nem aí para o que Deus ensina, para o que Deus quer mostrar. O doutor reformador da igreja, Martinho Lutero, ele explica o terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso, com as seguintes palavras: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudá-la. Quando isto não ocorre em nosso coração e nossa vida, quando desprezamos a pregação e a palavra de Deus, quando nós não gostamos de ouvi-la, nem consideramos ela santa, ou seja, como tendo as palavras da vida, Deus não tem importância na nossa vida. Preferimos palavras humanas, preferimos palavras de homens, buscamos mais orientações no que as pessoas falam e dizem do que no que o Senhor nos orienta. Quando assim o fazemos, Deus não tem importância na nossa vida. E uma última coisinha desse tópico aqui. Também Deus não tem importância na nossa vida quando nós consideramos a nossa vontade acima da vontade de Deus.
quando nós queremos que Deus seja uma espécie de gênio da lâmpada, que nós esfreguemos a palavra de Deus e Deus apareça e diga: você tem 3 desejos, o que você gostaria, meu amo? Deus não age dessa maneira. Deus não está aqui para ser o nosso serviçal, para ser o nosso escravo. Nós não temos que ficar impondo para Deus as nossas vontades. Apesar que Deus, Ele diz: peçam, procurem, batam, peçam o que vocês quiserem. Mas Ele também diz: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus nos fala que nós podemos pedir o que nós quisermos para Ele. E Ele vai nos dar, conforme a sua vontade, a sua sabedoria e, o mais importante, conforme a nossa necessidade. Muitas vezes Deus não dá o que a gente quer. Assim como muitas vezes os pais não dão o que os filhos querem. Mas Deus sempre nos dá o que nós precisamos. Isso é uma coisa que nós nunca podemos duvidar e questionar o Senhor. Ele nos dá tudo o que a gente precisa. Por isso que a vontade de Deus tem que estar acima da nossa vontade. Quando eu quero colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, eu estou dizendo que Deus não tem importância na minha vida. Eu estou sendo um tolo por pensar assim. Na tradução antiga que nós utilizávamos da palavra do Senhor, na Almeida Revista Atualizada, esse texto, ele é escrito: diz o insensato, não a Deus. Aquele que não crê. Ele afirma: Deus não existe, Deus não está presente, Deus não está na minha vida. E que nós então não sejamos nem tolos nem insensatos, mas nós creiamos no Senhor e Salvador Jesus, que veio para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para operar maravilhas em nossa vida. E às vezes maravilhas que a razão humana não pode explicar, como o batismo. Nós não conseguimos explicar humanamente que apenas o derramar de água, que está unido à palavra de Deus, pode fazer coisas tão grandes. Porque isso é um mistério do Senhor. Isto é a ação de Deus. Isto é um milagre. Isto é Deus querendo salvar. E Ele quer salvar a todas as pessoas. Por isso, todos nós devemos testemunhar o amor e a graça de Deus para todos que estão ao nosso redor. Talvez quando nós lemos este salmo, nós ficamos um pouco impactados, como eu disse no início. Palavras duras, até palavras que talvez nós nos ofendemos, dizendo que todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Mas nós temos que entender o que este salmo quer falar para nós cristãos. E na Bíblia de Estudo da Reforma, este salmo ele tem uma breve explicação da seguinte maneira: ele é uma advertência contínua contra a incredulidade. É um retrato vívido daquilo que os justos sempre devem evitar. Então, estas palavras, elas vêm para que nós saibamos o que nós devemos evitar. E nós devemos evitar a incredulidade, estar longe de Deus, construir a nossa vida sobre a areia, que com qualquer chuva de problema, qualquer vento de ensinamento falso, a nossa vida vai desmoronar. Mas quando nós estamos firmes em Cristo, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós estaremos seguros, protegidos, nós estaremos agraciados pelo Senhor, não importando se estejamos vivendo momentos difíceis ou momentos alegres, mas nós estaremos com o Senhor.
afirmando como o salmista Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu, ó Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou ainda como o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um caminho iluminado pelo Senhor. Por isso, não sejamos tolos. Não pensemos assim, para mim Deus não tem importância. Eu vou seguir meus ritos religiosos que Deus vai ter que me abençoar, porque eu venho todo final de semana na igreja. Eu oferto, eu oro pelas pessoas, eu dou esmolas, eu evito as coisas ruins, mas muitas vezes não reconhece a sua real situação, pobre e miserável pecador, que necessita reconhecer os seus pecados. Na liturgia do batismo, nós ouvimos que para entrar no reino do céu devemos ser como crianças. E não é sermos inocentes, porque as crianças também não são inocentes. Elas nascem em pecado, elas precisam de cuidados, elas tomam vacinas para não pegarem doenças, os pais dão remédios, às vezes algumas noites de sono perdidas por causa de problemas, doenças ou até manhas. Logo, criança não é inocente, mas a criança é dependente. A criança depende dos seus pais e dos outros adultos para ser alimentada, para ser cuidada, para tomar o seu banho, para limpar as suas necessidades e assim por diante. E nós também somos necessitados do Senhor. Nós precisamos do Cristo Salvador que limpou todas as nossas necessidades, perdoou todos os nossos pecados. Este Cristo que nos dá uma mensagem maravilhosa. Por isso nós não devemos ficar assim. Nós temos que ficar como a outra imagem vai nos mostrar. Reconhecendo o senhorio de Jesus em nossa vida. Reconhecendo com humildade que nós devemos estar aos pés da cruz de Jesus, mas não como um mero rito, não como uma obrigação, mas sim como um privilégio. É privilegiado aquele que reconhece o seu Senhor, Jesus, como seu Salvador. Aquele que veio para perdoar pecados. Aquele que carregou todos os nossos pecados, sim, todos os nossos pecados, de todos nós, de toda a humanidade, e cravou-os na cruz do Calvário. Com seu santo sangue, com seu santo corpo, pagou o que nós deveríamos pagar. Nós merecemos condenação, mas Deus nos salvou. Deus nos redimiu. Deus nos libertou. Nós somos livres. Livres para servir o Senhor Jesus. Livres para testemunhar esta palavra, que é um privilégio. Livres para adorar a Deus, aonde nós quisermos e como nós quisermos. Mas com respeito, com humildade. Deus pede que tudo seja feito com ordem e decência. E assim também é na nossa adoração, na nossa vida de louvor ao Senhor. Ao nos reunirmos como igreja, ao cantarmos, ao orarmos, que nós possamos fazer isto do fundo do nosso coração. Jesus, ao conversar com uma determinada mulher, que questionou Jesus falando, mas o seu povo diz que deve se adorar em Jerusalém, no templo. E Jesus então diz, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não importa o local, nós devemos adorar a Deus. E não é apenas uma vez por semana. Não é apenas no culto público que adoramos a Deus,
se achamos que a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira vida religiosa, ela acontece apenas aqui uma vez por semana, nós devemos ouvir as palavras de Deus. Este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. A nossa verdadeira adoração acontece aqui e fora daqui. Acontece em todos os lugares que nós formos, dentro dos nossos lares, como marido e esposa, e nós ouvimos muito bem na epístola aos Efésios as orientações para a vida familiar, e a carta aos Efésios depois ainda vai nos ensinar sobre o relacionamento pais e filhos. E tudo isso tem que ser um relacionamento de adoração a Deus. Devemos viver a nossa adoração 24 horas por dia. E eventualmente, quando errarmos, quando cometermos pecado, quando menosprezarmos o Senhor, devemos nos arrepender. Devemos dobrar os nossos ombros, as nossas costas com humildade e confessar: Senhor, eu pequei, me perdoa, eu preciso de Ti na minha vida. Tu és mais importante do que qualquer coisa. Não quero ser um tolo pensando: Senhor, Tu não tens importância na minha vida. Tu tens muita importância. Tu me perdoou, Tu me salvou. Por isso agora eu quero viver isso na minha vida. No meu lar, sendo um bom marido, uma boa esposa, sendo um bom filho, um bom pai. No trabalho, sendo um bom patrão, um bom empregado. Na nossa sociedade civil, sendo um bom governante, longe de corrupção, um bom súdito em obediência. No trânsito, sendo um bom motorista, cumprindo e respeitando as leis de trânsito. Às vezes nos controlando, quando eventualmente nós vemos alguém talvez fazer alguma coisa errada e até nos dar uma fechada. E deixarmos aquele nervosismo, aquele ódio de lado, pedindo: Senhor, perdoe e abençoe também, para que ele possa estar em segurança. Vejam, nossa adoração a Deus, ela ocorre em toda a nossa vida. Não apenas quando nos reunimos publicamente como igreja, oficialmente como igreja, como neste culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Quando nós, como famílias, oramos ao Senhor, quando nós, como famílias, oramos uns pelos outros, damos um bom testemunho, confortamos, abraçamos, cuidamos quando alguém está doente, quando providenciamos alimento e assim por diante. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. E para vocês? Deus tem importância na vida de vocês? Queira Deus que Ele seja muito importante na vossa vida, na minha vida, para que nós possamos sempre ter a certeza de que este Deus que venha nos perdoar, este Deus que hoje nós fomos testemunhas, deste milagre ordinário, deste milagre que sabíamos o momento e o horário, que este Deus realmente tenha a verdadeira importância na nossa vida e que nós estejamos apegados a Ele, amando a Ele acima de todas as coisas. E por amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós queremos amar ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos sempre viver assim, buscando a salvação que somente o Senhor nos dê, e que nós não sejamos como nós cantamos no início, antes deste momento de reflexão, que não sejamos revoltosos, porque o homem revoltado é aquele que não confia no perdão do Senhor.
que todos nós possamos ter o real amigo Jesus em nossa vida, que nos livra da corrupção, nos dá a certeza da salvação eterna. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.